Bom dia, bom frio, bom estado de coisas e luisas. Eu vou ser direto, como sempre digo, eu não tenho pauta, não é? O que vem, vai. Eu sou assinante do Diário do Comércio, portanto, se eu quisesse partir para as notícias dos jornais, teria muita facilidade para isso. Mas não é o meu gosto. As coisas têm que surgir espontaneamente. E antes de eu falar do assunto que me leva a gravar hoje, eu quero falar dos candidatos um pouco. Não é? Os candidatos que prometem tudo. Vão prometer resolver a segurança, resolver a saúde, resolver, enfim, as escolas, da cultura, da educação, da segurança, uma cambada de mentirosos. Sem exceção. E eu digo por quê? Porque boa vontade o candidato pode ter. É evidente que o candidato pode ter boa vontade. Só que o candidato, ao prometer tantos projetos, tanta vontade, não é? Ele precisa pensar um pouquinho em como ele poderá formatar e, de uma vez por todas, instalar aquilo que ele deseja. Primeiro de tudo, se ele for candidato a vereador, na Câmara dos Vereadores ele precisa de apoio de mais de 50% para o seu projeto. Tanto não adianta eu apresentar um projeto, falar, vou acabar com... Não adianta. Vai ter que ser submetido à Câmara, os outros vereadores terão que decidir se apoiam ou não o projeto. Isso cabe também para os deputados federais, a Assembleia Legislativa. Não adianta ficar prometendo, vou fazer isso, você não vai fazer nada. Isso é falácia, conversa fiada, você não vai fazer coisa nenhuma. Você vai apresentar um projeto e esse projeto será submetido à apreciação dos seus pares e se eles acharem por bem votar a favor, aí o projeto vai para um outro setor, depois vai para o executivo, vai para ser sancionado, né? Tem toda uma burocracia que envolve isso, né? Isso também na Câmara Federal e etc. Portanto, conversa. Não prometa, rapaz. Diga que vai se dedicar se dedicar aos assuntos do Estado. Não é? A mordomia impera e aqueles que sentiram o gosto da mordomia não querem deixar mais a mordomia. A verdade é essa. Não querem deixar mais a mordomia. A mordomia é grande. Eu garanto isso. Garanto isso que eu já rondei pela Assembleia Legislativa. Já estive em Brasília, morei 3 anos em Brasília, entendeu? No edifício Oscar Niemeyer, né? E no edifício Ceará. Mas mais no Oscar Niemeyer, um edifício moderníssimo. E, evidentemente, que eu fui visitar e fiz serviços, não é, na Câmara. Então, filho, não vem contar, vem fazer boi dormir, rapaz. Você conversa, você não vai fazer nada, a não ser que os seus pares aprovem o seu projeto. Não é? E os nanicos profissionais, como o Emael, o Félix e outros, são meramente profissionais. Entendeu? Eles... Vou abaixar um pouquinho lá. Eles querem amealhar votos e depois negociar os votos com o partido que lhe pagar mais. Essa que é a realidade. Tudo negociatas. Não tenha dúvida disso. Muito bem. Mas, precisamos falar um pouquinho sobre as reportagens, sobre os repórteres, né? Que para mim é um bando de imbecis. 95% dos repórteres são imbecis. São fantasiosos, né? Ou quando não, são enigmáticos, ou querem ser enigmáticos. E alguns são tão comandados que são verdadeiros robôs. Né? Então, eles usam tudo no condicional. Quer dizer, o cara assalta, mata, rouba, aí vem a reportagem, ele teria assaltado, teria matado, teria roubado. Por que isso? Porque espera o julgamento. Não tem nada a ver, porque vocês não vão assistir o julgamento. Vocês não vão fazer absolutamente nada disso. Entendeu? Então não tem essa de teria matado. Ele acabou de matar, acabou de dar um tiro. Teria matado. Como teria matado?
Que conversa é essa, cambada de tontos? Não tem conversa, é isso mesmo, rapaz. Eu que fosse repórter, você viu que uma conversa na outra. Colocava o verbo no seu devido tempo. Colocava o verbo no seu devido tempo. E acabou. Tem essa frescura. Não é? Então, assim, todos eles. É como a tal da autopsia e necropsia, né? Primeiro falam autópsia. Para começar, não tem, é autopsia. E o cadáver não faz autopsia. Porque auto significa próprio, eu. Quer dizer, eu mesmo fazer o meu exame morto, né? Morto. Necropsia, que é o estudo do corpo, morto, do corpo. É o estudo do corpo do defunto, do cadáver, para saber a origem da sua morte. Então é isso aí, é uma fantasia muito grande. Mas vamos a um assunto bastante interessante. Aliás, esse assunto será eterno até que acabem com essa palhaçada das religiões. Das religiões, né? Salomão, né? Anel de Salomão, né? O Papa. Eu tenho uma matéria aqui, eu quero ver se está aqui, viu? Se estiver aqui, acho que eu vou ler lá ela. Uma matéria que eu tenho aqui, que diz assim. Deixa eu tirar o óculos para ler. A Igreja Católica, ambição, fraudes, etc. 6 séculos de violência, assassinatos, invasões, grilagem, dramas, fraudes, corrupção, estupros, pedofilia e muito mais. Esses foram os recursos utilizados pelos pseudos representantes da cristandade para dominar ou implantar a religiosidade ocidental. Não há na história universal nenhum episódio que supere a ganância pelo poder como o catolicismo e a cristandade. Falando em cristandade, eu também queria dizer o seguinte, queria aproveitar o embalo. Qual é a... Estou de óculos novinho em folha. Primeiro dia hoje. Qual é a contribuição que os islâmicos, os amantes de Maomé, deu para a humanidade, hein? Qual é a contribuição? Onde é que está a contribuição desse povo? Isso é uma coisa que precisa ficar aí na cabeça de cada um para pensar sobre isso, né? Qual é a contribuição? Eu gostaria de saber. Mas continuando aqui. Aliás, falar em contribuição, o Bustamante, um camarada que tem no Facebook, eu não conheço. Eu raramente entro no Facebook. Vai lá, dou uma olhada uma vez por semana, no máximo 2 e no máximo 10 minutos ou 15 minutos. Posto alguma matéria minha, porque tem algumas pessoas no Facebook que dominam o Facebook, que tomam o Facebook para si. É a tal da Sandra, tal daquela do México lá, não me vê, Gutierrez, né? Você só vê coisa deles. Então, dou uma corridinha de olhos, jogo a minha matéria e tchau e benção. Mas eu estava vendo essa coisa do Bustamante. O Bustamante colocou um negócio muito interessante, que eu, apesar de já ter escrito bastante sobre isso, sobre a Bíblia, e lido bastante sobre a Bíblia, não me atentei para esse detalhe, como ele deve não ter atentado para outros detalhes que eu atentei. Mas diz ele o seguinte: onde é que diabos, aonde esse povo da região de Jesus foi arrumar os nomes do Evangelho, hein? Porque se aquele povo pertencia a aramaicos, etc., né, judeus, não desconheciam totalmente os tais nomes dos Evangelhos, né? João, onde é que foi arrumar João? Tinha João lá, cara. Hein? Marcos, onde é que foi arrumar Marcos? Não tinha Marcos nenhum. Não existiam esses nomes. Os nomes são judeus, os nomes são lá dos jebuseus, amorreus, judeus, né? São os nomes esquisitos, né? Onde é que foram arrumar esses nomes do Evangelho? Lucas. Oi, Lucas, tudo bem? Que isso, rapaz? Que conversa boba é essa? Não é? Então, o Bustamante registrou muito bem isso. Assim como ele registrou uma outra coisa. No meu livro, Você Quer Saber? O título do livro é Você Quer Saber? Eu menciono uma série de coisas interessantes sobre a Bíblia. E, apesar de ter atentado para muitas coisas interessantes, também esta eu não atentei. Muita gente não atentou.
Muita gente não atentou. Se nós somos, de acordo com a Bíblia, filhos de Adão e Eva, e o DNA? Por que todos nós não temos o mesmo DNA? Se nós somos originados do mesmo pai, da mesma mãe, todos nós, toda a população tem que ter o mesmo DNA, tonto. Agora vem uma outra observação minha. Ninguém se lembra que já existiam chineses. Já existiam os chineses. Os chineses já existiam há muito mais tempo. E outros povos. E sei lá se não existiam já esquimós. E se na América do Sul e do Norte já não habitavam povos. Então, essa coisa é muito estranha. É muito complexa. E ao mesmo tempo é muito bobinha. A Bíblia é uma coisa bobinha. E entretanto, é deliciosa de ler. Eu a tenho sempre em mãos aqui, ó. Aqui, ó. Sempre em mãos. Aliás, com letrão grande, viu? Porque letrão grande é melhor, ó. Letrão grande, é gostosa de ler. E eu gosto muito de ler a Bíblia, por sinal. Até porque aqui tem um cardápio tão interessante sobre o que você deve comer e o que você não deve comer em Levítico. Você não pode comer o milhano e não coma nunca, mas nunca mesmo, o chofrango. Aqui, ó. Milhano, chofrango, tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Das aves, estas abominareis. Abominar, quer dizer, relegar ao segundo plano. Não se comerão, serão abominação a águia, e o quebrantoço e o chofrango. Chofrango. Todo corvo segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e o cuco, e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa. Polpa, então, você não pode comer de jeito nenhum, viu? Você sabe o que é polpa? Vê se me poupa, viu? Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. E etc, etc, etc. Agora, vem aqui uma coisa. Você acha que Deus, com tanta coisa para fazer, tinha tempo de ficar preocupado com o que você tem que comer, o que você não tem que comer, meu caro? A hora que a fome aperta, sai da frente, meu. A hora que você ficar com fome, você come o seu vizinho, não é? Isso tem histórias aí. Antropofagia, né? Antropófago. Você come seu vizinho, né? O avião nos Andes, é o mais comentado, o avião caiu nos Andes lá, você come seu colega, a coxa é minha, não, opa, eu gosto mais do pescoço. Entendeu? Então não tem alternativa, come mesmo. Lembre-se que eu tenho meu site, conspirações.com.br. A conversa aqui é muito barata, muito simples, né? Muito simples, mas não deixa de ser uma coisa que se deva pensar. Mas pensar bastante. Porque são jogadas palavras aí ao vento e elas podem ser captadas por alguém que fala, é mesmo, vou pensar nisso, seriamente. Pense aí, por exemplo, os filhos de Deus adentraram as filhas dos homens. Os filhos de Deus adentraram as filhas dos homens, quer dizer, Deus tinha filhos. Deus tinha uma pancada de filhos que também ia comendo as meninas nossas aqui, não é? Aliás, Deus usou uma menina de 13 para 14 anos, que para mim é pedofilia, para fazer um filho, né? Que ele, com todo o poder que tinha, não precisava disso. Ele não fez Adão e Eva, ele não fez todos os bichos, não fez todas as aves, todos os... Vá contar fantasia na casa do chapéu, rapaz. Lá contar bobagem lá na esquina. Ei, tô fora, tchau, meu. Tô indo embora. Opa, epa.